Muito bem, pessoal, vamos lá. Eu vou então recomendar 10 livros. Vocês sempre me pedem livros. Eu vou recomendar então 10 livros escatológicos, que são 10 livros que eu penso que, claro, há muitos outros, mas esses 10, se você puder ir lendo, não precisa comprar todos de uma vez, vá comprando aos poucos. Se você puder ir lendo, você vai tendo um conhecimento que, claro, você vai acumular ao longo de um tempo. Não pense também que você vai aprender escatologia da noite para o dia. Hoje em dia as pessoas querem aprender assim as coisas de maneira muito rápida. Mas eu sempre digo, torno a repetir, eu estudo esse assunto desde 1989 e às vezes há coisas que eu ainda tenho dificuldade de entender, tenho que estudar e não paro de ler sobre o assunto. Primeiro livro que eu quero recomendar é esse aqui, ó. Quando a Trombeta Soar. São 21 autores especialistas em profecia bíblica. Um livro excelente, um dos melhores que existe aí sobre o estudo da escatologia, mais precisamente do pré-tribulacionismo. Então, tem como editores Thomas Ice e Timothy Demme, né? E são 21 autores. Aqui só para citar alguns, o próprio Thomas Ice, né? Randall Price, Grant Jeffrey, né? Dwight Pentecost, John Valvor, né? Vários aqui, né? O Tim LaHaye também, né? Tim LaHaye, que muita gente pensa que ele é um autor de ficção apenas. Não. 80% da obra de Tim LaHaye é não ficcional. Então, tome cuidado com essas pessoas que jogam pedra em Tim LaHaye ou Tim LaHaye, né? Aqui no Brasil a gente fala mais Tim LaHaye. Então, cuidado com essas pessoas que atacam Tim LaHaye, dizem que ele é um autor de ficção e tal, por causa daquele filme, daquela série Deixados para Trás. Tim LaHaye tem muitas obras teológicas, então ele é um dos autores aqui também dessa obra extraordinária. Se você quer entender bem a respeito da vinda de Jesus, não deixe de ter esse livro. Quando a Trombeta Soar, editora Chamada, tá certo? Então é a primeira obra que eu quero indicar. Vou indicar para vocês também uma obra que eu sempre tenho indicado, que é semelhante a essa, Quando a Trombeta Soar, que é essa da CPAD, Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica. Essa é um pouco mais didática, mas tem um conteúdo similar ao dessa obra que eu apresentei. Sendo que essa obra anterior, ela é mais voltada para os estudos do pré-tribulacionismo. E essa aqui é mais ampla. Também fala do milênio e tal, e cobre todo o programa escatológico. Então, pequena enciclopédia, popular de profecia bíblica, de Tim LaHaye e Ed Hindson, né, com H, Ed Hindson. Então, eles aqui também formaram um time de especialistas que escreveram os capítulos desta obra. Vale a pena ter. Então, pequena enciclopédia, ou enciclopédia popular, na verdade, de profecia bíblica. Outra obra que eu sempre indico é essa da editora Vida, O Milênio, 3 pontos de vista. Muito bom, né? O organizador, o Darrell Bock, é dispensacionalista progressivo. Não é bem a posição que eu defendo, mas esse livro é interessante porque ele promove um debate entre 3 posições: o pré-milenismo ou pré-milenarismo, o amilenarismo e o pós-milenarismo. E é importante para você saber a diferença entre essas 3 escolas, você que quer conhecer bem o assunto para poder discorrer sobre ele. Claro, e você vai ter também uma excelente definição do milênio. Então aí está mais uma obra que eu recomendo. Uma quarta obra que eu tenho recomendado, do famoso John MacArthur, essa obra pela CPAD, A Segunda Vinda. John MacArthur não é um autor que eu recomendo em todas as áreas, porque você sabe que eu sou pentecostal e John MacArthur é antipentecostal. Então ele verbera contra o pentecostalismo e tal, contra os dons. Então eu tenho essa divergência com ele, mas não vou jogar pedra em toda a obra dele, porque ele tem obras muito importantes,
no campo do ministério, né, para ministros, para obreiros, é muito interessante o que ele aborda. E essa obra aqui, no campo escatológico, eu estou para dizer que é uma das melhores com respeito ao sermão profético de Jesus, se não for a melhor, né? Porque ele aborda com muita clareza o sermão profético, Mateus 24 a 25 especialmente, e ele explica com muita clareza. Gosto muito dessa obra, recomendo, A Segunda Vinda, de John MacArthur. Outra obra que não pode faltar, você, aliás, que está começando a estudar escatologia, eu sempre tenho dito, se você quiser começar por um livro, comece por esse aqui, ó, Calendário da Profecia, de Antônio Gilberto. Esse livro aqui é uma capa antiga, hoje já tem capa nova, diagramação nova, mas o conteúdo é o mesmo. Excelente livro, Calendário da Profecia. Um livro fininho, não tem muitas páginas, mas você vai aprender muito com esse livro, muito mesmo. Principalmente se você gostar da Bíblia, porque esse livro aqui é um livro para você ler, conferindo as referências da Bíblia, prestando bastante atenção. O mestre Antônio Gilberto, eu tenho dito que ele ainda é, apesar de já ter partido para a eternidade, ainda é o maior referencial teológico para os assembleianos. Na Assembleia de Deus, o nosso maior referencial teológico ainda é, a sua obra está aí, o mestre Antônio Gilberto, que não é ninguém que escreve assim de maneira rebuscada, ele escreve de maneira muito simples, mas o seu conteúdo teológico é profundo e bíblico, 100% bíblico. Então, vale a pena você ter esta obra do mestre Antônio Gilberto, o Calendário da Profecia. Aliás, se você puder, adquira todos os livros do mestre Antônio Gilberto. A CPAD está aí lançando sua coleção com nova capa, nova diagramação. Outro grande autor no campo escatológico que eu tenho indicado é Stanley Horton. Também pela CPAD ele tem esse livro, O Ensino das Últimas Coisas. Esse livro também, junto com esse que eu mencionei do mestre Antônio Gilberto, se você puder ter os dois para iniciar o estudo, é um livro extraordinário, né? O Ensino das Últimas Coisas, de Stanley Horton. Mais um livro que eu quero indicar, novamente do mestre Antônio Gilberto, agora mais no campo da teologia bíblica, né? Extraindo o ensino, as doutrinas da Bíblia, estudando o próprio texto bíblico, né? Então, porque até agora eu tenho falado de obras de teologia sistemática. Então essa obra aqui, ó, Daniel e Apocalipse, é uma obra sucinta, objetiva, não tem muitos pormenores, mas os que são apresentados são muito ricos. Então vale a pena ter essa obra, Daniel e Apocalipse, de Antônio Gilberto. Já está com capa nova também. Eu gosto de mostrar os meus livros com capa antiga para vocês verem que eu não estudo isso há pouco tempo. Isso aqui desde a década de 80, 90 que eu estou me debruçando sobre o estudo escatológico. Uma outra obra que eu quero recomendar, modéstia à parte, né, eu sempre digo isso, é esse livro aqui, ó, de minha modesta autoria, Ciro Sanches e Bordi, também pela CPAD, Erros Escatológicos que os Pregadores Devem Evitar. Apesar do título, porque esse livro é de uma série, a série Erros que os Pregadores Devem Evitar, esse livro é um livro que apresenta de maneira sistemática a doutrina, ou a doutrina das últimas coisas, né? O estudo das últimas coisas, no caso a escatologia. Então, claro que tem também alguns toques de humor, né? Porque a série é uma série que aborda os assuntos com boa dose de humor, né? Um pouco de ironia e tal. Quem já conhece nossos livros sabe disso. Mas é um livro teológico. Então, se você quiser também estudar, vale a pena, né? Modéstia à parte, Erros Escatológicos os Pregadores Devem Evitar, de minha modesta autoria. Então, já apresentamos aí 8 livros, faltam 2. O 9º livro, mais um de Stanley Horton. É um livro de teologia bíblica, né? Aqui é um comentário de Apocalipse, perícope por perícope. Tem o livro do pastor Severino Pedro da Silva, que é Apocalipse versículo por versículo, né? Esse aqui é perícope por perícope. Você sabe o que é perícope, não sabe? São os parágrafos em que
o sentido é apresentado de maneira completa, porque nós muitas vezes temos a tendência de querer examinar cada versículo, só que o versículo faz parte de um conjunto, né? Conjunto que forma o sentido, que é o chamado contexto imediato, né? Então é importante você estudar com Stanley Horton, que foi um grande erudito, né? E aí está a obra dele, A Vitória Final, que é um comentário de Apocalipse. Comentário de Apocalipse. Então você encontra na CPAD. Você entra lá no site e você vai ver essa obra de Stanley Horton, né? A Vitória Final. E o último que eu quero aqui apresentar, que não é apenas um livro, trata-se, na verdade, de um curso. Jesus não voltou não, viu? Foi só a câmera que caiu aqui. Pronto. Aí está. Vamos lá. Tá tudo bem, viu, pessoal? Mas o sétimo livro que eu quero aqui recomendar é esse aqui, ó, Perguntas Escatológicas. Perguntas Escatológicas, que não é apenas um livro, é um curso. Nós já temos aqui indicado, recomendado, é o curso do CETADB. Vocês sabem que eu tenho vínculo com o CETADB. Então eu escrevi esse livro aqui para o curso Perguntas Escatológicas, um curso que responde a 101 perguntas escatológicas. Então vale a pena, você que quer aprender escatologia, faça esse curso. É um curso com duração de 2 meses, né? Se você entrar em contato com o CETADB, www.cetadb, né? Escreve-se cetadeb.com.br, você vai saber informações de como fazer esse curso, né? Tem o certificado direitinho, tem prova, e você vai estudar realmente escatologia. E aí você vai ter direito também a este livro, que é um livro de 250 páginas, é um livro bastante atualizado, em que eu enfoco aí todos os assuntos escatológicos, especialmente eu tenho uma ênfase importante nesse livro para o sermão profético de Jesus, porque para você entender escatologia, você tem que entender o sermão profético. Se você não entender o sermão profético, você não vai entender escatologia. Tá certo? Então aí estão os 10 livros que eu recomendo para quem deseja estudar escatologia.